Alô, som. Nós vamos ter que trocar essa área, né, ué? Hã? Ah, o Márcio está olhando já. Passa pro povo aí que temos que... Hã? Não, esse é o diretor, tem que falar pro diretor nosso aí, o Marcos. Pode começar, Paulinho. Muito bom dia a todos. Bom dia aos nossos vereadores. Bom dia às pessoas presentes, às pessoas que nos acompanham de casa. Muito bom dia. Hoje, uma edição extraordinária, neste dia 21/12/2021. Como é de costume, então, antes de iniciarmos os trabalhos aí, peço ao vereador Eli Stefanello para que leia um trecho da Bíblia Sagrada. Eclesiástico, capítulo 3, versículo de 9 a 13. A experiência. Quem sabe aquele que não foi experimentado? O homem de grande experiência tem inúmeras ideias. Aquele que muito aprendeu fala com sabedoria. Aquele que não tem experiência, pouca coisa sabe. Mas o que passou por muitas dificuldades desenvolve a prudência, que sabe que aquele que não foi tentado, o que foi enganado, abundará em sagacidade. Vi muitas coisas em minhas viagens, muitos costumes diferentes. Algumas vezes encontrei-me em perigo de morte, mas fui libertado pela graça de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Obrigado ao vereador Eli Stefanello. Já peço aí ao nosso primeiro secretário, o vereador professor Chico, que faça aí a verificação do quórum regimental. Senhor presidente, a todos os vereadores presentes aqui, quem estão nos assistindo pela internet e os que estão presentes aqui, muito bom dia a todos. Iniciamos aí a leitura dos presentes. Contamos com a presença dos vereadores Claudino Dias de Lara, Eli Stefanello, Emanuel Rodrigo Uff, Francisco Rossoni Neto, Marcos Edson Jandrei, Maico André Ruela, Ney Adair Palves, Paulo José Borges Cardoso, Paulo Zaquete, Valmir Gronefeld Reis. Só não contamos com a presença da vereadora Marili, que justificou a ausência ontem. Muito bem. Verificada aí, então, sobre o quórum regimental, já justificada a presença aí da nossa vice-presidente Marili. Então, peço aí, verificada a existência do número regimental, então, e com a proteção de Deus aí, declaro assim aberto a 12ª sessão extraordinária do segundo período da 5ª legislatura de Corbélia. Passamos agora, então, para a ordem do dia. E peço ao nosso secretário, professor Chico, estou meio acordando ainda, gente, viu, tá? Que faça aí, então, a leitura da mesma. Então, agora nós vamos fazer a leitura do PLO 33, em terceira e última votação, do qual vou fazer a leitura da ementa. Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio de 2022-2025 e dá outras providências. Aí, se algum vereador achar que é necessário fazermos a leitura da matéria como ficou escrita, a gente faz a leitura. Caso contrário, apesar que já a maioria, eu creio que todos já conhecem o teor da matéria. Muito bem, colocamos em discussão, então. Não havendo discussão, colocamos em votação.
Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Consideramos aprovado por todos. Passamos agora, então, ao PLO número 034/2021, que dispõe sobre o orçamento anual do município de Corbélia para o exercício financeiro de 2022 e de outras providências. Então vamos à leitura do PLO 34, em terceira e última votação. Como o nosso presidente já citou, dispõe sobre o orçamento anual do município de Corbélia para o exercício financeiro de 2022 e da outras providências, o qual também, eu repito, se algum vereador achar necessário fazermos a leitura, porém, já tínhamos apresentado o material em outra sessão. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, então, colocamos em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Consideramos aprovado por todos os presentes. Prossiga os trabalhos, vereador Pastor Chico. Agora vamos a PLO 046 de 2021, também é mais um projeto do Executivo, Poder Executivo, que discorre sobre abre crédito adicional suplementar e da outras providências, em segunda e última votação. Também colocamos em discussão. Não havendo discussão, já colocamos em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Consideramos aprovado por todos os presentes. Prossiga os trabalhos, professor Chico. Agora vamos a PLO 047, de autoria da mesa diretiva. A emenda altera a Lei Municipal número 861, de 12 de março de 2015, que dispõe sobre as viagens oficiais e a concessão de diárias aos vereadores e servidores do Poder Legislativo Municipal e da outras providências. Aprovado aí em primeira votação, e agora vamos à segunda e última votação. Muito bem, então, em discussão. Vereador Ney, fique à vontade. Senhor presidente, demais vereadores, a todos aqui presentes, servidores desta casa e quem nos assiste pela TV Câmara, meu bom dia a todos. Eu mantenho meu voto de ontem, votando no 1.77 UFM. Sou contrário que se vai para 2, mas respeito a opinião dos demais vereadores e mantenho minha decisão de ontem, meu voto é contrário. Continua em discussão, então. Não havendo discussão, então, colocamos em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantam. Muito bem, então. 4 votos contrários e o restante favoráveis. Consideramos aprovado, então. Não podia ter dado nem empate. Continuando os trabalhos, vamos para a análise do PRE número 001 de 2021, que altera a resolução número 02 de 2021, de dezembro de 2016, aliás, de 16 de dezembro de 2016, que estabelece o regimento interno da Câmara Municipal de Corbélia, Estado do Paraná. Fique à vontade, professor Chico. Então vamos lá. O PRE 001 de 2021, de autoria da mesa diretiva, que altera a resolução número 2, de 21 de dezembro de 2016, que estabelece o regimento interno da Câmara Municipal de Corbélia, Estado do Paraná, também em segunda e última votação. Em discussão, então. Vereador Paulo, fique à vontade. Muito bem, bom dia, senhores vereadores, pessoas que nos acompanham de casa, servidores, pessoas presentes hoje aqui. Bom dia a todos. Antes de falar aqui, eu quero me desculpar por ontem, durante o uso da tribuna, eu citei o nome dos servidores e acabei, infelizmente, esquecendo o nome de 2 pessoas, que é o Bruno e o nosso estagiário Paulo. Então, peço desculpas e levo a eles todas as palavras que eu levei aos demais servidores por esse ano que a gente passou junto aqui, agradecendo a parceria e a companhia de todos.
Com relação a essa matéria que estamos votando ontem, após a sessão, eu fui contestado por 2 pessoas que não entenderam o que estava acontecendo. E mais decepcionante ainda, porque eu saí daqui e fui fazer um lanche em uma lanchonete aí da cidade, e lá eu já descobri o que aconteceu. Nem precisou chegar o dia de hoje para mim descobrir o que aconteceu. Pessoas que convivem tanto com o executivo quanto com o legislativo, têm um bom relacionamento em ambas as partes, e me passaram uma coisa que me deixou muito decepcionado. Hoje de manhã eu fui até o Paço Municipal, pesquisei algumas questões e já descobri que realmente a conversa que eu ouvi ontem era verdade. E nessas horas que eu percebo que vai por água abaixo a tal da independência dos poderes. Nós votamos ontem aqui matérias que mudam o regimento, e entre as matérias, até 5 minutos antes de começar a sessão, a gente tinha uma programação de matérias que iriam mudar o regimento interno, queriam atingir, inclusive, pessoas lá de fora. Entre essas matérias, entre essas questões, existia a possibilidade da gente fazer 2 sessões diárias por mês. E como eu falei ontem, explicando para essas pessoas que me contestaram ontem, eu falei que hoje eu vou tentar explicar melhor, esse era um pedido de algumas pessoas que não conseguem vir à noite assistir sessão, principalmente pessoas mais idosas, pessoas que têm muito para ensinar para a gente, pessoas que viveram a nossa Corbélia de muito tempo, e hoje são pessoas que, quando é 8, 9 horas, vão dormir. E nós estendemos a sessão, muitas vezes, até 10 horas da noite. Então, para essas pessoas, é impossível vir na sessão à noite. Para as escolas, para poder vir as crianças aqui assistir as sessões, se nós queremos dar lição de cidadania, nós tem que dar opção, tem que dar possibilidade para essas crianças, para os jovens assistir as sessões. Nós temos um projeto aqui do vereador Mirinho, que é um projeto inclusivo para trazer os jovens, as crianças, inserir eles na questão de civismo, de cidadania, e isso faz parte. A Casa Legislativa é o maior símbolo disso. Porém, de última hora, houve uma articulação, da qual eu não participei, só recebi a notícia, e até então, grande parte dos vereadores estavam concordando com aquela matéria, para que se tirasse aquilo de pauta. Ou seja, para as sessões continuarem somente à noite. Perfeito, é um direito, cada um pensa de uma forma, mas eu acho que deveria ter sido conversado antes, no momento oportuno, até porque, até então, a matéria era aquela. O que tinha passado pelas comissões era aquilo. Se quisessem tirar, que fosse feito através de emenda. Quem quisesse tirar, fizesse uma emenda e apresentasse a emenda aqui. Ia ter mais uma sessão extraordinária, perfeito, nós estamos aqui para trabalhar. Não importa se nós vamos chegar dia 24 de dezembro, dia 31 de dezembro, temos que trabalhar, a nossa função é essa, nós somos eleitos para isso. Mas o que mais me deixou decepcionado é saber que houve articulação por parte do Poder Executivo, junto a uma pessoa dessa casa, para que mudasse isso. Aí, aconteceu. Infelizmente. Aconteceu. Aí eu pergunto, não foi o prefeito, vamos deixar bem claro isso, não foi o prefeito. Aonde está a independência dos poderes? Quem manda na Câmara de Vereadores? Quem manda os vereadores? Tenho certeza que a grande maioria dos vereadores que mudou, na sua opinião, mudou por convencimento de alguém, não sabia disso. Mas no momento oportuno vão ficar sabendo. Então, a minha grande decepção é isso. Aí eu pergunto, dá para confiar? Infelizmente, é decepcionante. Obrigado, senhores. Continue a discussão. Claudino, fica à vontade. Senhor presidente, vereadores, o povo que nos acompanha presencialmente e a população que está em suas casas, nos acompanhando neste momento, essa sessão extraordinária.
Paulo falou e foi bem esclarecedor na indagação dele. Eu, como político, quando coloquei o meu nome à disposição, eu sempre falo assim, o político ele tem que fazer política e não politicagem. Se essa Câmara dos Vereadores já faz 20, 30, 40, 50 anos, ou 60 anos, que faz a sessão à noite, está dando certo? Beleza, não sei. Mas eu acho que o bom empresário e o bom político, ele tem que ter uma visão mais ampla. Tem que ser usado para mudar as coisas. Se mudar as coisas, como eu pretendia também, quando conversei com a maioria dos vereadores, para nós mudar sessão na parte da manhã, para a gente fazer um teste, para favorecer a população, para ser bom para os demais, a gente foi vencido nesse projeto, digamos assim. Mas beleza, é maioria dos senhores, é maioria, por isso que nós estamos aqui. Uma cabeça não pensa igual a outra, sempre pensamos diferente. Fico bem triste porque a gente tenta mudar. Então, vai continuar sempre, sempre, sempre do mesmo jeito. Por isso que, muitas vezes, nós, políticos, a gente perde a credibilidade com o povo, porque nós temos que ser ousados para o bem, para melhor. E se nós sentarmos, estacionarmos, pararmos, vamos ser sempre criticados. Se nós mudássemos a sessão na parte da manhã ou a da tarde, alternado, não desse certo, com certeza nós mudaria novamente para a noite. Mas, infelizmente, como eu falo, não estou brabo, não estou nervoso, só estou fazendo um questionamento. Mas, enfim, com relação ao que o senhor vereador Paulo do Raio-X falou, e falou muito bem, surgiu da parte do Executivo essa manobra. Bom, eu faço parte do Executivo, do Legislativo. Obrigado, Paulo, obrigado. Eu faço parte, sou da situação do Executivo. Então, a gente fica bastante triste. Mas vamos rever se realmente é verdade. Porque mesmo que fosse verdade que algum do Executivo viesse, por que não me procurou também? Não é assim que funciona quando a gente é da base do governo? Não é assim que funciona quando a gente é da situação? Não tem que ser as partes discutidas, faladas, para a gente chegar no bom senso, para fazer o bem, o melhor para todos? Exatamente. Mas, enfim, vamos continuar, de repente, estacionado novamente, sem uma visão ampla, de repente. Essa é a minha colocação. Com certeza os senhores têm a posição dos senhores. Obrigado. Muito bem, continua em discussão. Ney, fique à vontade. Senhor presidente, eu, cada vez que tenho uma discussão, uma polêmica, a votação de um projeto, a favor ou contra, tiver alguma crítica para fazer, eu costumo dar nome ao secretário, diretor, seja ele quem for. Agora, vou respeitar a opinião do Paulo e do Claudino, mas, na minha opinião, é a minha opinião. Vocês não são obrigados a falar uma coisa que é a minha opinião, mas vocês não querem falar. Mas eu acho que vocês deveriam falar de quem que partiu, já que não é do prefeito. Então, acho que, na minha opinião, vocês deveriam falar. Mas, se vocês quisessem manter em silêncio, eu respeito a opinião de vocês. Muito bem, continua a discussão. Posso falar? Pode. Quando foi pensado em fazer vou apelidar de mexida, né, essas mudanças no regimento, agora já falando um pouco de cada uma das duas situações aqui, eu, claro que concordei, eu sou favorável a mudanças, desde que as mudanças sejam favoráveis, que atendam aí a democracia também. Mas eu não sei o que aconteceu, que quando nós conversamos foi falado em projeto piloto. Né, fazer um projeto piloto, testar aí uma ou duas vezes, que seja um mês,
fazendo no período da tarde, não deu certo, para, né? Então, eu continuo ainda sendo favorável, porque o projeto piloto ele não é algo definitivo, né? Por isso que eu disse, o projeto piloto na ideia de uma tentativa de fazer um teste, né, nesse sentido. Então, eu ainda sugiro isso, por mais que nós estamos votando algo completamente diferente, que é fixando, né, o horário. Então, nesse sentido, quando eu vim aqui para votar, eu imaginei que nós faríamos, porque nós tínhamos discutido anteriormente com relação a isso. Mas, com relação a essa questão que o Paulo levantou, o Claudino ali falou também, eu fico chateado também, porque quando a gente percebe que tem um dedo do Executivo fazendo alguma manobra aqui, e ainda mais que provavelmente levará um tempo para a gente saber o teor dessa conversa. Mas eu digo a vocês, eu fico tão chateado quanto eu fiquei lá atrás, quando falaram que nós faríamos parte de um grande grupo, né? Absolutamente os 11 vereadores, e aí, quando nós percebemos, nós também fomos vítimas aí de uma articulação, né? Inclusive para a formação da mesa, é novidade para alguns vereadores, que não é, né? Então, aqui, pau que bate em Chico, bate em Francisco também. Aonde for, tem articulação. Eu acho que isso não é saudável. Eu não acho saudável também. Se acontecer algum tipo de articulação para que houvesse a retirada desse período aqui, do período da tarde, eu também confesso que eu fiquei chateado. Mas as escolhas minhas aqui são por convicção. A pessoa chega e fala, me apresenta suas teses, e eu acredito nelas ou não, e por aí segue meu voto. Não é uma questão de voto de cabresto, como aconteceu, que eu fico muito chateado com isso, né? Algum tempo atrás, aqui na nossa Câmara, nós tivemos votos aí que foi a verdadeira aberração no município, né? Votamos aí, aprovamos algumas contas que o Tribunal de Contas não teve condições de aprovar. Então, como eu falo, pau que bate em Chico, bate em Francisco também. Se eu não erro agora, eu não posso errar nunca, porque os meus erros do passado, eles vão me condenar amanhã. Então, a gente não pode querer dar uma de Madre Teresa de Calcutá e dizer que está todo mundo errado, e, ao mesmo tempo, eu também tenho os meus erros. E não é para vocês dois que eu estou falando isso. Estou tentando explicar uma situação que parte de um contexto que, se eu não erro, eu posso cobrar. Se eu erro, aí eu tenho que pensar 2 vezes. Ok? Muito bem, então continua a discussão. Pois não, fica à vontade. Por isso que eu sempre defendi assim, a Câmara dos Vereadores, a gente está aí para discutir, para debater, para chegar no bom senso. Claro que as regras vão mudando para se aperfeiçoar, para melhorar, até mesmo para o povo que está aqui nos assistindo não cansar e saber do que está se falando. Muito bem colocadas as palavras do professor Chico. Eu errei muito na minha vida também. Quem que não erra? Aquele que não erra, tira a primeira pedra, como diz, quem que não erra? Mas quando a gente erra, a gente volta, pede desculpa. Só que a gente tem que ser humilde, né? Eu sempre procuro ser humilde e errar. Mas, dando a resposta para o Ney ali, eu sempre, também, quando a gente fala, a gente dá nome aos bois, como diz assim um ditado, né? A gente tem que dar nome aos bois. Eu não vou dar nome aos bois porque eu não tenho certeza absoluta. Foi passada uma informação para mim, confio, acredito no Paulo, sei que ele é uma pessoa idônea, correta, certo. Né? Se ele tem essa resposta afirmativa, pode ter certeza que é verdadeira. Jamais ele é um cara que questiona, e questiona certo, um cara coerente. Não vou falar, porque não me foi dada autoridade para falar dessa pessoa, mas se isso for verídico mesmo, pode ter certeza que para mim também perde a credibilidade. Por quê? Porque sendo do grupo, sendo da situação, poderia ter conversado com a gente também. Mas para finalizar, presidente, eu fiquei um pouco chateado, sabe por quê? Porque nós fizemos uma reunião a partir de 1h30 da tarde, às 13 horas ontem, ficou todo acordado, certo?
Mas daí, na boca da noite ali, houve um corre-corre, uma conversa aqui, uma conversa ali. Né? É isso que eu fiquei chateado. Porque se tivesse até falado para mim antes, vamos fazer isso, chamado nós e tal. Então, acontece sim as articulações políticas. Mas dessa maneira eu fiquei bem chateado. Mas tudo bem, a maioria que vence, vamos tocar o barco para frente. Para finalizar, quero desejar a todos, aos vereadores, aos munícipes, feliz e abençoado Natal, na paz de Jesus, de Maria e José, que Deus abençoe a todos. Continua em discussão, vereador Paulo. Bom, só para responder o vereador Ney, ele falou que ele pensa de um jeito, eu penso de outro. Felizmente, nem todo mundo pensa igual, né? Não significa que seja errado. Eu prefiro usar a minha imunidade parlamentar e preservar a fonte para não expor pessoas. Essa é a resposta para o senhor. Perfeito? Segundo, o professor Chico falou, e falou que não estava se referindo a gente, graças a Deus, porque o meu voto também nunca foi voto de cabresto. O senhor acompanhou minhas votações aqui. Todas as votações eu acompanhei o Tribunal de Contas, independente de quem fosse de quem fosse as contas. E não é de hoje, não é dessa legislatura, sempre foi assim. Felizmente, eu tenho a maior tranquilidade do mundo com relação ao meu trabalho de parlamentar nessa casa. Eu tenho um monte de defeitos, acredito que todo mundo tem, um monte de erros, como todo mundo tem, na minha vida privada, na minha vida particular. Na minha vida parlamentar, na minha vida de vereador, eu acredito que eu tenho feito um bom trabalho. As pessoas que me julgam, a população que me julgue. Só para encerrar, um pequeno detalhe. Eu acredito que quando tem que se fazer, o Claudino falou muito bem, quando tem que se fazer alguma articulação do Executivo com o Legislativo, deve-se fazer como foi feito aqui, para a gente aprovar uma votação, aprovar um financiamento de 6 milhões. Aí se dispuseram de vir aqui explicar para a gente, passar para a gente. Era o caso de ontem. Por que não reunir os vereadores também e falassem o porquê que não importava, que não era importante essa mudança no horário? E só para finalizar, o professor Chico falou em projeto piloto. Concordo, pode ser fazer até uma experiência. Mas vai mudar o quê? Pode ficar pior? A nossa casa é cheia durante a noite? As pessoas estão vindo acompanhar as sessões? Na pior das hipóteses, iria ficar empate. Essa é a minha opinião. Obrigado, senhores. Continua em discussão. Não havendo mais discussão, então colocamos em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Nós teremos aprovado por todos. Concluída a apreciação das matérias de ordem do dia, declara-se então encerrada a 12ª sessão extraordinária e, conforme estabelece o regimento interno, hoje inicia-se o período de recesso parlamentar, retornando às atividades ordinárias do plenário em 1º de fevereiro de 2022. Lembrando que no início de janeiro de 2022 teremos ainda sessões extraordinárias que se destinam à análise de aprovação de reposição inflacionária dos servidores municipais. Aproveito para novamente desejar a todos um feliz Natal e um próspero ano novo a todos. E então, antes do tchau aqui, vamos colocar em votação a ata do dia de hoje, né? Em discussão? Não havendo discussão, em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Consideramos aprovado por todos. Então, desejo mais uma vez aí a todos um Feliz Natal, um próspero ano novo, e que todo mundo viva o espírito de Natal, sejam felizes e bom dia.